Pessoal, tudo bem com vocês? Então, para fechar nosso assunto, a gente vai falar sobre o período da Era Napoleônica. Então, após a Revolução Francesa ter durado 10 anos, a gente vai ter o golpe do 18 Brumário e o período chamado de Era Napoleônica foi quando o general Napoleão Bonaparte governou. Então, a gente vai entender um pouco sobre esse período e como foram as transformações que ocorreram na Europa, na questão política, econômica, tá bom? Vamos lá? Observe essa pintura, pessoal. Ela representa o Conselho dos 500, que era um conselho de anciãos que decidiram, então, nomear o Napoleão Bonaparte como o cônsul, e isso vai se chamar Golpe 18 Brumário, né? Nesse contexto, a Espanha, Países Baixos, Prússia e os reinos italianos formaram uma coligação em 1799 contra a França, ameaçando, então, aqueles ideais que a França estava disseminando ali. Ela era vista como perigosa, então formaram essa segunda coligação contra a França. Bonaparte, então, apoiado por políticos burgueses e por militares, tomou o poder. Esse episódio passou para a história como Golpe de 18 Brumário. O golpe de 18 Brumário instaurou na França uma nova forma de governo, consulado. Terminava então o período revolucionário. Completava-se assim a Revolução Burguesa, iniciada na França 10 anos antes. Começava então o período conhecido como Era Napoleônica, que durou 15 anos. Mas afinal, quem era Napoleão? Napoleão nasceu em Córcega, importante ilha do Mediterrâneo, no mesmo ano em que ela passou a pertencer ao Reino Francês, 1769. Filho de advogado, Napoleão tinha 7 irmãos. Napoleão foi enviado à França desde jovem para os estudos em escolas militares e desde 1792, de olho nas promoções que podia obter, apoiou os jacobinos. Suas vitórias na guerra e a conquista do Egito fizeram com que ele se tornasse um homem famoso nas artes da guerra e assim subisse de patente rapidamente. Ele havia derrotado os italianos, mas não os ingleses. Então, ele vai fazer a expedição egípcia, tentando bloquear ali os negócios da Grã-Bretanha na Índia, né? Nesse período ele vai ser famoso, ele vai fundar um exército um jornal para o exército, fortalecendo suas ideias ali entre os homens do exército. Então, ele vai se tornar famoso, isso vai ser muito importante para que ele, então, crie aí o consulado e posteriormente proclame o Império Napoleônico. O período, então, denominado de consulado, é logo após o golpe, em 1799. Então, Napoleão derrubou o diretório com o golpe e fundou o consulado, no qual dividiu o poder com outros 2 revolucionários. Mas o general Napoleão não era homem de dividir poder e passou por cima dos colegas revolucionários de governo e convocou um plebiscito para o retorno da monarquia. Ele queria ser o novo rei da França, embora com outro título. Napoleão, então, obteve mais de 60% dos votos. Em 1804, tornou-se o imperador da França. O Império Napoleônico. De 1804 a 1814, ele vai ser apoiado pelo exército. O governo de Napoleão reforçou as conquistas da burguesia e também do campesinato no processo revolucionário. Criou o chamado Código Napoleônico, que afirmava os princípios da propriedade privada, casamento civil e a igualdade de todos perante as leis. Estimulou a indústria francesa, taxando os produtos importados e protegeu os camponeses, facilitando o acesso à propriedade privada. Então, o Napoleão virou imperador. Ele até fez uma coroação. Observem ali a pintura de Jacques Louis David, de 1807, a coroação de Napoleão. Ele vai convidar o Papa Pio VII e outros cardeais para o ato de sua coroação como imperador da França, que vai ocorrer na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Vocês já ouviram aquela que pegou fogo? Acho que, se não me engano, 2 anos atrás. Então, ela é desde aquele período e ela foi onde ocorreu a coroação do Napoleão. Pretendia, com esse gesto e com a abolição do calendário jacobino, acalmar as relações entre a França e a Igreja Católica. Napoleão conquista a Europa. Pessoal, esse período, então, é um momento de intensos conflitos políticos, sobretudo porque Napoleão já tinha ganhado fama de um homem que sabe guerrear, que entende das artes da guerra, as estratégias, e com isso ele vai ganhando fama. Com essa fama, mais apoio do exército, ele pretende, então, com sua política expansionista, conquistar poder ali político na Europa, porque quem domina as outras, os reinos, quem domina vai ter então o poder tanto político como econômico, tá?
Napoleão vai comandar a invasão da Prússia, da Áustria, da Holanda, da Bélgica, da Suíça e das penínsulas ibéricas e itálica. A expansão de Napoleão provocou a Inglaterra, velha rival dos franceses desde o século XVIII. Observe aqui, essa imagem é de uma batalha de Trafalgar, no estreito de Gibraltar, entre a França, uma batalha naval. Que interessante, né? Uma batalha entre navios. Foi em 1805 e quem ganhou foi o Reino Unido, né? No continente, a coligação de prussianos, austríacos e russos não resistiu ao furacão napoleônico, e o ponto alto de sua vitória foi a Batalha de Austerlitz, ocorrida em 1805, quando Napoleão massacrou exércitos inimigos. Na Guerra Marítima, os ingleses levaram a melhor, vencendo a Batalha de Trafalgar, que está nesse quadro ao lado. Em resposta, Napoleão impôs o bloqueio continental. Agora a gente vai entender um pouco como o bloqueio continental vai mudar a política mundial, sobretudo pensando no Brasil, gente. O bloqueio continental, a Inglaterra que Napoleão fez, observem o mapa aqui, todo esse pontilhadinho aqui, ó, em vermelho é o bloqueio continental, que significa que os países que ele conquistou, que ele guerreou, dominou e conseguiu conquistar o poder, não poderiam comercializar, então, com a Inglaterra, tá bom? Então, o bloqueio continental à Inglaterra foi uma medida que proibiu os países europeus a negociar com os britânicos. Até o czar da Rússia, Alexandre I, aderiu ao bloqueio em 1807. Na Espanha, Napoleão reforçou a renúncia do rei em favor do seu irmão, José Bonaparte. E em Portugal, determinou a invasão militar do país, enquanto a família real fugia para o Brasil. Nesse contexto, então, a nossa história se conecta à era napoleônica, porque a partir do momento que você tem essa mudança no mapa político da Europa, o reino de Portugal frágil, então, não aderiu aos comandos, ao domínio do Napoleão, então decide fugir e vir para o Brasil, né? A metrópole se muda para a colônia, e a gente vai ter todo um contexto aí que a gente vai ver que, na verdade, se foi fuga ou não, a gente vai ter essas várias versões da história que a gente vai entender mais a fundo, tá? Então, o bloqueio continental tinha por, então, bloquear literalmente a Inglaterra dos comércios com outros países europeus. Observem a charge, ela é contemporânea do bloqueio continental, ela foi feita pelo caricaturista inglês James Gillray. A cena criada procura retratar o clima de tensão vivido entre as duas maiores potências econômicas da época, que eram a França e a Inglaterra, no exato momento em que Napoleão Bonaparte, imperador francês, decreta o bloqueio continental. Observem aí. Eles estão fatiando o mundo. Isso quer dizer que uma nova desenho político de conquista vai estar acontecendo no mundo. Esses conflitos, essas guerras vão gerar novos desenhos geográficos, novos acordos políticos e econômicos, tá? Então, esse bloqueio continental, imposto por Napoleão, as nações do continente europeu que estavam sob seu domínio, de estabelecerem qualquer relação comercial com a Inglaterra. Essa medida napoleônica visava enfraquecer a economia britânica. As derrotas de Napoleão. A expansão napoleônica não foi feita apenas de magníficas vitórias, mas de derrotas também. Na campanha contra a Rússia, o exército francês sofreu muito. Napoleão invadiu a Rússia em junho de 1812, logo depois que o czar Alexandre I rompeu com o bloqueio imposto à Inglaterra. O exército francês tomou Moscou em setembro de 1812, porém a fome e o frio do inverno russo dizimaram a tropa francesa. Em dezembro, cerca de 30 graus negativos, Napoleão bateu em retirada com o que restava de seu exército. De volta a Paris, Napoleão não conseguiu conter a reação dos inimigos. Os franceses foram expulsos de cada uma das províncias do Império Napoleônico: Espanha, Bélgica, Portugal, Holanda, Suíça e Itália. A capital de Paris foi invadida e Napoleão obrigado a renunciar. Foi exilado na ilha de Alba, no Mar Mediterrâneo, com 800 homens. A família real foi restaurada na França com Luís XVIII. Napoleão renasce da cinza. Após ficar exilado, então, na ilha de Elba, ele vai reconquistar o poder na França com um governo de 100 dias. Então, Luís XVIII, o novo rei, era fraco e os aliados de Napoleão ainda eram muito fortes. Isso bastou para que Napoleão regressasse à França em 1815. Apoiado pelo exército, ele reassume o poder e inaugurou o governo de 100 dias. Batalha de Waterloo.
A batalha se desenrolou na cidade de Waterloo, Bélgica, em 1815. O exército francês tentava romper a linha dos inimigos. Os franceses lutavam contra as tropas aliadas formadas pelo exército inglês, prussiano e holandês. Os franceses perderam a batalha. Napoleão foi capturado pelo inimigo e foi exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreu em 1821 aos 52 anos. Ao mesmo tempo que Napoleão retomava o poder na França, representantes dos países que enfrentaram Napoleão reuniram-se em Viena, no chamado Congresso de Viena, na Áustria, entre 1815, com o objetivo de restaurar o antigo regime e redesenhar o mapa europeu. As palavras da ordem do Congresso foram restauração e conservação do antigo regime, que a Revolução Francesa havia derrubado. A Santa Aliança foi o último suspiro do absolutismo europeu. Vamos observar o mapa. Então, a Europa, após o Congresso de Viena, a gente tem vários territórios que se foram anexados e novas fronteiras, então, redesenhadas ali após o Congresso de Viena, tá bom? Tudo isso agora mantendo a França isolada, né? Após a derrota da França nessa batalha. Bom, pessoal, então é isso. Estudamos então a Era Napoleônica após analisarmos como foi o processo revolucionário que levou então à queda do poder monárquico na França, como essas ideias puderam então transgredir as fronteiras da Europa e chegaram em outros lugares. Definitivamente, após a Revolução Francesa, o mundo nunca mais seria o mesmo, né? De 1789 foi uma data marcante, sobretudo para redesenhar, reconfigurar, transformar, então, a Europa e o mundo no século XIX, que depois a gente vai ter mais transformações agora, que a Era Napoleônica é importante de se entender, porque a gente vai ver, então, depois como os países da Europa e outros reinos vão tomar medidas imperialistas, buscando anexar outros países, sobretudo que ficam então na África, enfim, a gente vai entender melhor essas questões, tá bom? Então é isso, pessoal, se cuidem, um beijo, até mais!